Teve uma live que eu assisti, tua, não vou me lembrar quando, não me faça perguntas difíceis, mas que tu tava falando sobre que no início tu queria agradar muitas pessoas, né? Então que tu moldava aqui, moldava ali, e no fim tu não tava sendo basicamente tu mesmo. E que chegou um momento que tu, sei lá, fez terapia, alguma coisa nesse sentido, e botou a cabeça no lugar. Não, eu vou ser a nova fase do Rosa, que é comigo, e eu sou o Bruno, e eu sou o vocalista do Rosa de Sarão. Como é que foi essa questão pra ti? Foi logo na entrada isso, não durou muito tempo, mas assim, mas foi pronunciado assim esse momento. O que acontece? Quando você entra numa banda do tamanho do Rosa, acho que as pessoas podem experimentar isso vendo os vídeos que eu gravava antes de entrar no Rosa, perto do Rosa, comecei a postar vários vídeos cantando músicas do Rosa. E eu fazia questão de emular algumas coisas que estavam sendo feitas. Até que um dia até o Lerão mesmo falou assim, cara, vocês, eu não sei se ele quis me dar um toque ou se ele falou jogada. Eu acho que ele falou jogada, ele nem quis falar porque ele achou que eu estava imitando, mas aquilo serviu. Eu, tipo assim, cara, se a gente quisesse um cara igual o Guilherme, tinha milhares de opções. Porque como é um cara muito conhecido, um cara muito já estabelecido, é aquele lance do campeão de boxe, né? O campeão do UFC. A galera estuda teu jogo tanto tempo, se você fica por tanto tempo assim em evidência, que começa a aparecer um monte de mini você, né? Claro que devido às proporções e tal, né? Um cara grava Mas vídeo no inspira o celular dele, trabalho, mostra pra né? gente aqui sem som, cantando aí, fazendo com o Guilherme, que mostrar pra ele. Depois eu mostro com som. Brincadeira à parte. Então, assim, essa galera, você vira um alvo, né? No bom sentido também, né? Então, assim, ele falou, cara, tem muita gente que a gente conhece já desses anos todos. Tem cara até que imita o Guilherme com perfeição, cara, em algumas coisas, que a Uhum. gente até se assusta e tal. E eu conheci até alguns deles, que a voz é incrivelmente. Tem gente que imita várias fases, eu acho engraçado. Tem um moleque que canta igual o Guilherme no Acústico 1. Tem um cara que canta igual essas fases mais no final da carreira dele no Rosa, né? Então, assim, eles falaram, deixaram bem claro para mim que não era para ser uma cópia, mas sim uma nova história. Então, assim, eu fui entendendo isso, eu estava fazendo terapia já por outros motivos, e na terapia eu trouxe esse assunto. E não foi um momento que o meu terapeuta falou assim, cara, seja você. Foi uma coisa natural do terapeuta colocar dentro da minha cabeça assim, tipo, que legal, né, cara? Que conquista grande para você chegar aí. Que legal, os caras reconheceram suas qualidades, né? Então, assim, quando ele falava isso, acho que à medida do tempo, eu falava, caramba, tem algo de bom em mim, tem algo único meu que eu acho que eu preciso botar para fora mais do que satisfazer a vontade das pessoas. Daí nasceu o Amor ao Autor, né? A música Amor ao Autor, porque as pessoas cobravam de mim a necessidade de ser alguns fãs, né? Claro, não todos. Os fãs do Rosa são muito generosos, a grande maioria comigo. A necessidade de. Foi um momento assim, foi um protesto meu. A música era um protesto, tipo assim, cara, não vou me imitar ninguém, não vou trilhar o caminho de ninguém, vou trilhar o meu caminho, porque é muito mais, é muito mais não, é totalmente sobre o amor e o autor, sobre o amor de Deus e sobre o autor de tudo isso, que é Deus. Não sou eu, não é Guilherme, não é Elerão, não é ninguém. E a partir desse ponto as coisas ficaram leves. Claro que Guilherme, Mauro, esses caras do rock cristão foram grandes referências vocais, são grandes referências vocais para qualquer cantor. Então, claro que eu bebi muita coisa deles, bebi muita coisa desses caras para achar a minha identidade. Então, assim, foram processos. Em alguns momentos você vai ligar algumas músicas do Rosa, você vai ouvir bastante coisa de Guilherme na minha voz, bastante coisa de Mauro na minha voz, nesse processo. Até o ponto que chega o Baile das Máscaras, acho que já é um momento um pouco da página virada. Que é um momento em que eu tenho essas coisas na minha manga, mas eu decido ir pelo meu caminho, né? Claro. Iluminação mesmo é um disco propositalmente de intenções vocais, isso foi ideia do André Cavalcante, em alguns momentos de ir na onda do que tinha do Rosa, para justamente fazer um disco de transição, para não assustar os fãs também que estavam vendo um novo Rosa nascer, mas que também queriam sentir que a banda não ia sair da essência dela. Então, naquele momento eu estava entregando ainda algumas coisas de equilíbrio. A partir do ponto que isso passou, hoje a gente consegue lidar com isso de uma forma mais saudável e mais própria.